Então diz assim o Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto os sustentou com o maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer o bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Aleluia. Vamos buscar ao Senhor. Filho de Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Papai, chegou a hora, Senhor, Pai, chegou a hora de nós sermos edificados, Senhor, curados, libertos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora de nós ouvirmos a Tua voz, Senhor, que ecoa, Senhor, nos quatro cantos da terra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Altíssimo Deus, revela-te a Tua igreja agora, Senhor. Revela-te a este povo, Senhor. Fala, Senhor, a estas vidas que aqui estão, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, por ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, oh Deus, por ouvir, Senhor, as Tuas revelações. Então fala, meu Senhor. Oh Deus, pela Tua misericórdia, Altíssimo, toca nos meus lábios, Senhor. Unge os meus ouvidos agora, Senhor. Oh Deus, anula, Senhor, os meus pensamentos, para que eu, Senhor da glória, Pai, perceba os Teus pensamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, eu te peço, Senhor, nos ajuda agora, pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém, aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos um trechinho da palavra de Deus aqui, livro de Deuteronômio, né? Quinto livro do Pentateuco, escrito por Moisés, né? E Deuteronômio, a palavra Deuteronômio, você sabe, significa segunda lei ou segunda revelação da lei. E foi um momento ali que o povo de Israel estava para adentrar a terra prometida. Já tinham se passado 40 anos no deserto, né? O povo andando pelo deserto, já tinha se passado esse tempo. Moisés estava para morrer. E você sabe, né, meus irmãos, que crianças nasceram no deserto, né? Todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe, né? E ali, irmãos amados, as crianças cresceram no deserto, as crianças que saíram do Egito cresceram no deserto. E você sabe muito bem que foi naqueles momentos, né, no início ali da jornada do povo de Israel, que Deus começou ali a ensinar o povo e a determinar a lei de Deus.
no Monte Sinai, Deus deu a Moisés ali as tábuas dos 10 mandamentos, e Moisés anunciou ali os 10 mandamentos, e também Deus começou ali a ensinar o povo e a determinar leis de conduta, a determinar como o povo deveria agir em todas as situações que eram ali possíveis o homem viver, né, naquele momento, e depois daquele momento também que o povo vivia ali no deserto. Então Deus se preocupou, além de proteger, guardar, dar o sustento, além de Deus estar dando água, né, ao povo de Israel, além do povo, né, no seu caminho pelo deserto, as suas sandálias e as suas vestes não se desgastarem, os cuidados de Deus eram plenos, e o mais importante que Deus fez ali foi ensinar como o homem deveria se portar para que ele pudesse viver, né? Para que ele pudesse ter uma vida próspera, em Deus. Você leu junto comigo o texto aqui, né, que Moisés falava, olha, né, cuide de não se esquecer do teu Deus, quando, né, vocês construírem casas, quando o seu gado, quando as suas riquezas aumentarem, né, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não se esqueçam que o seu Deus, foi Ele que fez tudo isso, foi Ele que possibilitou que vocês chegassem até aqui, foi Ele que cuidou de vocês no deserto, foi Ele, né, que fez milagres no deserto, para que pudessem acontecer ali, aquele momento que o povo de Israel estava vivendo. E obviamente, como esse contexto espiritual que Deus estabeleceu no deserto, muitas pessoas não conheciam, porque eram crianças, porque eram pessoas, né, que não tinham ainda discernimento espiritual. Quando Deus desceu no Monte Sinai, quando Moisés anunciou ali os 10 mandamentos, né, Moisés achou por bem reanunciar a lei de Deus, né? Moisés achou por bem, obviamente direcionado pelo Senhor, de ali ensinar novamente o povo e falar tudo novamente. Olha, os 10 mandamentos são esses, vocês devem agir desta forma, vocês devem se preocupar com isso, devem evitar aquilo. E Moisés começou a falar tudo novamente, para que o povo pudesse aprender, para que o povo pudesse ali não se perder no seu caminho, porque já tinham andado 40 anos, irmãos, no deserto. Foi uma jornada dura, difícil, né? E, né, a promessa de Deus estava se cumprindo ali, e ainda assim Deus queria que eles não perdessem aquilo que eles conquistaram no deserto, né? Com muito sofrimento, com muita luta e com muita dor. E, irmãos, se você olhar a palavra de Deus, nós vamos ler mais alguns trechos do livro de Deuteronômio. Se você olhar a palavra de Deus, né, lá, naquele momento que o povo estava para alcançar a sua bênção, se você olhar todo aquilo que Deus fez no deserto, você vai ali se encontrar nessa história, né? As histórias são muito parecidas, a nossa vida, a nossa história, tudo aquilo que Deus fez conosco, né? É tudo muito parecido, né? O homem continua igual, né? E Deus continua igual, os pensamentos de Deus continuam os mesmos, né? E a visão espiritual de Deus continua a mesma também. Então nós nos encontramos, nós vemos ali a nossa vida, né? Nós vemos ali os caminhos que nós devemos trilhar, nós vemos ali os cuidados que nós devemos ter, né? Independentemente, irmãos, de você ouvir por aí, ouvir por aí que o Velho Testamento, o Antigo Testamento já não vale mais, que é uma grande blasfêmia contra o Deus Altíssimo, porque Deus não muda. E se Deus não muda, conforme diz a sua palavra, o próprio Senhor Deus falou assim: eu não mudo, né? Você vai compreender que quem fala, né, bobagens, quem fala besteiras, sem entendimento e sem discernimento, né, fala aquilo que não é a verdade do Senhor, não é? Toda a Bíblia, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus relatou,
é muito importante que nós conheçamos para nós vivermos e compreendermos a mensagem de Deus, que embora esteja, às vezes, no Antigo Testamento, são de extrema importância para nós seguirmos, cultivarmos ainda na nossa vida. O próprio Senhor Jesus, Ele confirmou a palavra. Ele disse: eu não vim para anular, mas eu vim para confirmar a lei de Deus, né? Então, sabe, você se alegre em se encontrar na Bíblia, você se alegre em se encontrar nos caminhos que Deus escreveu aqui, porque assim como Deus fez coisas tremendas no deserto, assim Deus faz as coisas tremendas na nossa vida. Irmãos, existe um contexto espiritual que acontece com os crentes, né? A gente, obviamente, encontra pessoas que estão lutando de diversas formas na sua vida. Então você tem pessoas, né, pessoas que conhecem ao Senhor, né, que no momento de luta, no momento de grande dificuldade, se apegam tremendamente a Deus e oram aquilo que não oravam, e choram na presença de Deus aquilo que não choravam, e buscam o Senhor de forma intensa, de forma tremenda, né, buscando ali socorro, alívio às vezes para a sua dor, para a sua dificuldade, né? E ao mesmo tempo, irmãos, existem crentes, existem pessoas que conhecem Deus, que no momento de angústia e dificuldade não suportam, desistem e acham que aquilo não deveria estar acontecendo na sua vida. Então, ao invés de se apegarem a Deus, se afastam de Deus, né? Existem pessoas que agem desta forma, né? E é um contexto completamente diferente um do outro, quando você encontra uma característica de um e uma característica do outro, vivendo dificuldades e angústias e dor, né? Muito parecidas, e esse parecido, irmãos, entenda muito bem, que aquilo que talvez para você seja insignificante, né, em relação àquilo que um irmão está passando, para aquela pessoa pode ser algo insuportável. Então nós não podemos delimitar e delinear e medir ali o tamanho do sofrimento de cada pessoa, porque cada pessoa vive uma história, cada pessoa vive uma situação. Mas, né, num momento de grande dificuldade dessas duas pessoas, né, essas duas pessoas muitas vezes agem de forma diferente. E isso é terrível, irmãos, porque, sabe, né, a Bíblia nos ensina a ter fé. A Bíblia nos ensina a colocar diante de Deus as nossas petições, e o nosso grande exemplo, e o nosso grande modelo, eu penso, nesse contexto espiritual que eu estou falando, era o rei Davi. Porque o rei Davi era homem cheio do Espírito Santo, era homem, né, que tinha um amor imenso por Deus, viveu grandes aflições na sua vida, e na sua angústia ele buscava o Senhor. Na sua angústia ele se colocava diante de Deus e falava: Senhor, meu coração está triste e amargurado, Senhor, me responde. Senhor, meu coração, né, está explodindo de dor, Senhor, me responde, dá o alívio, dá o socorro, providencia, sabe, o refrigério. Davi, quando pecou, né, ele, né, não se revoltou contra Deus, muito pelo contrário, ele se humilhou na presença de Deus, clamando por perdão, clamando pela misericórdia de Deus, né? Então Davi, eu penso que ele é um grande exemplo para as nossas vidas, né, da forma como nós devemos agir nas diversas circunstâncias que nós passamos. Porque se nós, né, no momento de dificuldade, né, nos afastarmos de Deus, Deus vai querer corrigir essa situação, e aquilo que já era difícil fica mais difícil. Se você olhar aqui, irmãos, aquilo que Deus falou, né, ele falou assim, olha, no trecho que nós lemos, porque existem vários trechos, ele diz assim, né, Deus os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês, que no deserto os sustentou com o maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer o bem, né? O nosso Deus é aquele, né, que, né,
observa as nossas reações e Ele vai procurar corrigir as nossas reações para que elas sejam corretas, porque Deus conhece o ser humano, porque foi Ele que criou, e Deus conhece também a carnalidade humana, a tendência pecaminosa, desde ali da perversão, rebeldia de Adão e Eva, né, que aconteceu ali no Jardim do Éden, e que, né, gerou sobre o homem, né, uma descendência com tendências pecaminosas, né? E Deus conhece tudo isso, e ao mesmo tempo Deus quer que nós lutemos contra, né, determinados sentimentos e determinadas situações na nossa vida, para que nós vivamos melhor. O pensamento de Deus é esse, que nós vivamos melhor. O teu sofrimento não agrada a Deus, o teu sofrimento incomoda a Deus, mas ao mesmo tempo Deus sabe, né, que por causa da sua justiça, Ele tem que o quê? Cobrar de nós determinadas mudanças para que a bênção dEle possa ser estabelecida, para que a bênção do Senhor possa ser estabelecida, né? E o Senhor é tão maravilhoso, porque Ele cuida de tudo isso, né? Ele sabe os momentos certos, né, que as coisas devem acontecer na nossa vida. Por isso eu sempre falo, nós somos o grande impedimento de Deus para Ele nos abençoar. Satanás não tem autoridade para as nossas vidas, para com as nossas vidas. Satanás não pode tocar nas nossas vidas. Segundo a palavra de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, né? Ele não tem essa autoridade e esse poder, mas o homem pode, né, através das suas atitudes, adiar as coisas de Deus na sua vida. E o homem pode também, através das suas atitudes, impedir com que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. E isso é terrível. Então nós precisamos aprender. Então nós precisamos entender. Então nós precisamos, irmãos amados, sabe, mudar as nossas posturas segundo aquilo que Deus deseja, não aquilo que o homem deseja, não aquilo que os rituais dizem, mas segundo aquilo que Deus deseja, para que nós possamos ser pessoas abençoadas neste mundo, né? O Senhor Deus disse: eis que os meus pensamentos sobre vocês não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então, irmãos amados, vamos viver as coisas maravilhosas de Deus, sabe? Nós vamos construir essas coisas maravilhosas nas nossas vidas para aprendermos, né, mais do Senhor, né? E existem pessoas, irmãos amados, né, num outro contexto espiritual, né, que é tremendamente abençoado por Deus e tem um coração voltado para Deus, ao ponto dessa pessoa ser uma pessoa completamente agradecida a Deus. Então, né, em determinados momentos das suas orações, essa pessoa não consegue passar sem agradecer a Deus e falar: Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito na minha vida. Essa pessoa, durante as suas orações, né, ela se alegra, né, em, né, ter ali, né, recebido de Deus algo que Deus proporcionou a ela, e muitas vezes acha que essa situação não é merecida. Embora o nosso Deus jamais faria isso, né? Nos dar algo que nós não merecemos. Ainda que Deus tenha que olhar muitas vezes para Jesus entre nós, para poder oferecer a nós algo que nós necessitamos, ainda assim, Deus não faria nada que fosse contra a sua própria palavra, né? Então tem pessoas que enxergam a pequenez das suas vidas, que enxergam ali que sem Deus ela não seria nada e não conquistaria nada, conforme o nosso Deus disse aqui, né? Não pensem que a minha força e o poder do meu braço conseguiram estas riquezas. Porque muitas vezes a pessoa, ela se acha muito inteligente, muito capaz, né? Mas tudo que está sobre a nossa vida veio de Deus. Se nós hoje temos alguma capacidade, é porque Deus proporcionou com que aquilo acontecesse nas nossas vidas. Se o homem
ele tem grande eficiência no seu trabalho, é porque Deus proporcionou com que isso acontecesse. Às vezes, irmãos amados, olha só, às vezes uma pessoa precisa executar uma atividade, né, e Deus direciona de uma forma, né, de tal forma que aquilo aconteça de uma forma excelente. Não é uma situação normal, acontece de forma excelente. A pessoa planeja, executa e faz, e de repente o resultado é excelente, porque o nosso Deus direciona, o nosso Deus faz lembrar, né, de técnicas e disso e daquilo outro sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer algo excelente. Então nós nos alegramos com isso, e nós nos lembramos que tudo isso veio de Deus, né? E ao mesmo tempo existem pessoas que conquistaram as suas riquezas e fizeram aqui, como Moisés estava orientando ao povo, para não fazerem, se esquecerem do seu Deus, se esquecerem do seu Senhor. Eu sempre falo assim, irmãos, e é por experiência pessoal também. Por experiência pessoal, nós precisamos sempre de Deus direcionando a nossa vida, porque ainda que tudo esteja dando certo, ainda que tudo esteja funcionando muito bem, né, em determinado momento, se a sua postura for uma postura que vai contra aquilo que Deus orienta, tudo isso pode ir por água abaixo. Tudo isso pode ir por água abaixo, né? Porque em algum momento você pode deixar de vigiar, e Deus, querendo que você, né, se lembre de tudo aquilo que Ele ensinou, vai deixar com que, né, o ritmo com que determinada situação vá por um caminho que você não está percebendo, e as coisas dão errado. E algumas vezes aquilo que você construiu tanto, todas as bênçãos que Deus estabeleceu, tudo aquilo que você fez que deu certo, né, vai por água abaixo por conta da falta de vigilância, por falta, muitas vezes, da falta de agradecimento e reconhecimento que é Deus que te dá o vigor para você adquirir riquezas, né? Esses dias eu estava vendo um grande médico americano, famoso, muito rico, por conta ali dos seus clientes, e ele ostentava na sua riqueza, e de repente eu vi uma entrevista dele, extremamente humilde, dizendo que ele estava enfrentando uma grande luta de câncer. Então, toda a alegria, toda a paz, tudo aquilo que aquele homem poderia ainda executar através do seu conhecimento, da sua experiência, tudo isso cessou por conta de uma luta pessoal que esse homem deveria travar. Então são circunstâncias, irmãos, sabe, que algumas vezes podem acontecer e as pessoas não percebem, né? E as pessoas, elas ainda assim, né, insistem em viver situações na sua vida que vão contra aquilo que Deus falou, né? E o caminho da bênção para as nossas vidas, irmãos, é a obediência, né? Deus, Ele prometeu isso, não é uma questão de troca, é uma questão de viver o resultado da promessa, é uma questão de viver, né, aquilo que Deus estabeleceu como promessa para as nossas vidas. E nós somos fiéis a Deus, vivemos na fidelidade de Deus, não por causa das promessas, mas porque nós queremos agradar a Deus, porque o nosso coração é voltado para Deus, que nós queremos viver as coisas de Deus nas nossas vidas de forma plena, de forma tremenda. Eu vou ler um outro texto da palavra do Senhor aqui para você. Você preste atenção, porque a palavra de Deus diz muita coisa para nós,
né? Embora Moisés estivesse repromulgando a lei de Deus ali, tudo isso faz parte da nossa vida. E ali no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20, o Senhor diz assim: quando no futuro os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos do Senhor, nosso Deus, que lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais, maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele ordenou. Então, o que Deus está falando aqui? Deus está falando da sua história. Ele te tirou da escravidão, né? Ele abençoou a sua vida. Algumas vezes fez milagres, algumas vezes Ele, né, fez coisas que eram impossíveis de acontecer, mas Deus fez, né? E Ele fala assim: quando os filhos de vocês perguntarem por que tudo isso, por que vocês têm que obedecer, vocês vão responder: olha, eu era escravo, né? Eu não conhecia o Senhor se apresentou a mim e falou comigo, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, o Senhor estabeleceu tudo aquilo que eu necessitava para eu viver uma vida diferente. Você vai dizer isso para os seus filhos: porque eu sirvo ao Senhor, porque eu sirvo ao Senhor, né? Porque eu tenho que ser obediente, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque o Senhor me resgatou e me livrou e me conduziu por um caminho que era um caminho que hoje eu vivo. E Ele fala: falem a respeito daquilo que Deus fez. Quando perguntarem para vocês, vocês falem aquilo que Deus fez por vocês, né? E o Senhor falou assim: e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos diante de Deus. Será justiça, ou seja, a justiça será estabelecida sobre a sua vida. A justiça de Deus será estabelecida sobre a sua vida. As promessas acontecerão, né? Porque a justiça de Deus fará com que isso aconteça. As promessas de Deus acontecerão na sua vida, né? E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos, né? Diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou, né? O apóstolo Paulo, ele falou muito a respeito, não foi o único, mas falou muito a respeito, né, da incapacidade do homem de ser salvo pela lei, né? O apóstolo Paulo falou muito disso, né? E nós compreendemos, irmãos, que a lei, né, é algo que nós buscamos cumprir, né? Buscamos cumprir, e algumas vezes nós fraquejamos no caminho, por diversas situações, né? E você há de compreender, né, que Jesus mesmo falou que aquele que diz que não tem pecado já pecou, né?
Então nós devemos compreender que a nossa luta é uma luta constante contra os nossos desejos, e algumas vezes o homem fraqueja. E aí você se lembra de Jesus e você pede perdão a Deus, e você se arrepende em primeiro lugar, né? Tem que se arrepender. Se não se arrepender, não tem perdão. Você pode pedir perdão, você pode, né, fazer uma obra aí tremenda, você pode, né, rezar trocentos mil Pai Nosso, que não vai acontecer nada na sua vida. Mas quando há o arrependimento, há o perdão. E aí, irmãos amados, né, isso tudo é uma obra divina, e nós olhamos para isso, né, e muitas vezes nos apegamos a isso para que nós não morramos, para que haja vida, para que a vida de Deus ainda permaneça sobre nós, para que nós não perecemos. Esta é a palavra, para que nós não perecemos, que o pecado afasta Deus de nós, o pecado destrói, corrói a nossa vida espiritual, o pecado, né, ele faz com que nós tenhamos atitudes cada vez piores, um abismo leva a outro abismo, conforme diz a palavra de Deus. Então nós nos apegamos ao arrependimento e a Jesus para que nós possamos o quê? Reverter a situação. Aí você fala assim, mas Jesus ele falou palavras e fez uma obra muito depois que o povo de Israel entrou ali na terra prometida, né? E você olha assim, e você vê Deus falando, olha, cuidado com o que vocês fazem, senão vocês vão perecer, né? Cuidado com o que vocês fazem, senão vocês vão morrer, né? Quantas pessoas morreram no deserto, né, por causa do pecado? Mas gostaria de te lembrar que o nosso Deus, ele não muda, irmãos. E apesar do povo de Israel, sabe, ter as ordenanças de Deus, os alertas ali de Deus, através de Moisés, dos profetas, o povo ainda assim se inclinava para o pecado, e Deus sempre chamava ao arrependimento, Deus sempre chamava ao arrependimento, Deus sempre chamava ao arrependimento, até o ponto dele dizer assim, né, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, vou ler o versículo 13 e 14, ele diz assim: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então Deus está dizendo, se tudo isso acontecer, e Ele pode fazer, e Ele fez isso, Ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O mesmo Deus, falando as mesmas palavras, em momentos diferentes da Bíblia. O mesmo Deus, querendo o arrependimento para que houvesse o perdão. O mesmo Deus querendo que o povo buscasse, para que, né, no meio da sua busca, eles pudessem encontrar Deus. Eles pudessem encontrar ao Senhor. Então nós, sabe, irmãos, nós temos que aprender determinadas coisas na nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de te lembrar algo que talvez, sabe, você tenha ouvido palavras contrárias até hoje. O nosso Deus chamou, né, com diversos propósitos. E um dos propósitos de Deus é que você seja uma pessoa próspera. Ele te prometeu isso: você comerá o melhor desta terra.
uma pessoa próspera. Deus te chamou para isso. Deus te chamou, e a prosperidade, né, irmãos, obviamente, significa todas as necessidades supridas. Deus te chamou para você ser uma pessoa próspera. Então Deus vai cuidar de você. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai abrir portas. Sabe? Deus vai honrar o seu esforço. Deus vai honrar a sua dedicação. Deus, sabe, vai fazer coisas que você nem imagina, para que aconteçam coisas na sua vida que você vai viver, usufruir delas durante muitos anos. Deus cuida disso. Então Deus te chamou para isso, né? Deus te chamou para você ser um lutador, para você lutar, para você conquistar. Deus te chamou, sabe, para você, né, olhar para Deus e entender que Deus é o teu provedor, que Deus é o teu supridor, né? Entender que Deus é aquele que te dá força, mas você se levanta, né, na força que Deus te dá. Você se levanta na força que Deus te dá, né? Quantas vezes já falei para você aqui, quantas vezes, né, eu já, né, expus aqui um sentimento de dor terrível que muitas vezes eu tenho no coração de ver determinadas posturas das pessoas, né, em relação a Deus. Quando Deus fala assim, ó: ouve, ó Israel, no livro de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele já declarou ali, Ele é o único Deus, Deus é o único Deus. Ele fala assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Então, irmãos, quantas vezes eu vejo pessoas assim, né? A pessoa, ela está doente e ela vai trabalhar doente, mas ela não vem na igreja doente. A pessoa está chovendo, né? Ela vai trabalhar chovendo, mas ela não vem à igreja quando está chovendo. A pessoa, né, vai trabalhar quando está frio, mas ela não vem na igreja quando está frio. São tratamentos completamente ambíguos, são completamente diferentes de algo que Deus olha, observa e vê. E Ele fala: ame o Senhor teu Deus acima de tudo. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E a resposta de Deus para determinadas atitudes, irmãos, vai ser uma resposta de justiça. Vai ser uma resposta de justiça. Sabe? Nosso Deus vai dar uma resposta de justiça, sempre de justiça, para as nossas vidas. Então nós temos que nos preocupar, irmãos, temos que nos preocupar em compreender da nossa incapacidade, muitas vezes, de oferecer a Deus algo melhor, mas nós devemos buscar oferecer a Deus algo melhor sempre das nossas vidas. Sabe, irmãos? Nós temos que nos preocupar com isso. Sabe? Porque nós, como servos de Deus, nós somos aqueles que vão anunciar os feitos do Senhor, conforme Deus disse: anunciai a eles, fale aos filhos. O Senhor fala aqui, né? Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. Você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Olha o que Deus fala, né? Que a palavra deve fazer parte da nossa vida.
deve estar cravada no nosso coração, para que nós possamos anunciá-la a todo instante, a todo momento, a todo custo. Sabe, irmãos, viver as coisas boas de Deus neste mundo é possível, independente das lutas, porque nós temos que andar pelo deserto, porque nós não chegamos ainda na terra prometida de Deus. Nós temos que andar pelo deserto. Sabe por que você tem que andar pelo deserto? Porque um dia alguém lá nos primórdios, falou assim: a serpente me enganou. E aí foi todo mundo para o deserto. Como os 10 espias falaram, né? Foi todo mundo. Josué e Caleb foi também. Josué e Caleb, que defenderam Deus, foram para o deserto. E nós estamos no deserto, indo. De vez em quando a gente pede carne, né, irmãos? E Deus manda a carne, né? Mas nós nos satisfazemos inúmeras vezes com o maná que vem de Deus, né? De vez em quando falta um pouco de água. E aí, quando nós menos percebemos, aparece água. Deus dá um manancial de água para nós vivermos, sabe? E uma coisa estou certo. Infelizmente, muitos vão morrer nessa jornada, espiritualmente falando. Porque a morte é o início da vida que Deus planejou para o homem. A morte é o início, né? Qual dos dois caminhos que o homem vai conquistar, né? Vai trilhar e vai chegar, é uma decisão do homem. Mas a morte é o início da vida eterna. É o início da vida eterna, da vida que Deus planejou para o homem. O homem não consegue fugir daquilo que Deus planejou. O homem não consegue fugir, né, daquilo que Deus estabeleceu. Satanás não consegue impedir isso. Deus estabeleceu, acontece. O homem, Satanás, qualquer coisa nesse universo não consegue impedir aquilo que Deus planejou. Vai acontecer. Sabe, irmãos? Só que, assim como Deus cuidou do povo do deserto, Ele cuida de nós. Ele jamais vai te abandonar, como Ele não abandonou o povo de Israel, né? Deus, certa vez, viu ali a incredulidade do povo e a blasfêmia do povo. Deus quis se retirar, mas Ele deixou seu filho ali, né? Eu vou enviar o meu anjo. Eu vou enviar o meu anjo para que esse povo não seja destruído. O meu anjo vai à frente para que esse povo não seja destruído. E mandou Jesus, né? Tem alguma coisa semelhante com a nossa vida aí nessa história ou não? Mandou Jesus para que a nossa vida não fosse destruída, para que nós alcançássemos as coisas que são de Deus. E Jesus protegia, guardava, Jesus guiava o povo. Era a nuvem que guiava o povo, que protegia do sol, e a coluna de fogo que iluminava e aquecia o povo de Israel à noite no deserto, porque você sabe que no deserto, à noite, as temperaturas são negativas, né? De dia muito calor, de noite muito frio. Então que nós, possamos trabalhar a nossa vida e não flutuemos, né, conforme as situações. Você busca Deus na luta, você busca Deus na alegria. Você busca Deus, né, cada um você percebe, irmãos, que são posturas diferentes. Na luta você chora, clama, busca
o socorro de Deus, como Davi fez. E na alegria você agradece a Deus, você exalta a Deus, você louva a Deus, né? Com canções, com a alegria que transborda sobre a sua vida. E você quer cada vez mais falar mais com Deus, porque você quer cada vez mais sentir o regozijo espiritual das coisas que são de Deus na sua vida. Como você pode ver, o crente, ele sempre está buscando Deus. Para uma coisa ou para outra. Nunca se afasta de Deus. Nunca se revolta com Deus. Porque o Deus que cuida de nós jamais poderia fazer algo para nos destruir. Muito pelo contrário, Deus sempre quer construir. Eu vou orar por você agora, irmãos. Eu acho, sabe, quando a gente ouve a palavra do Senhor, obrigado, irmão. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, e eu vou confessar para os irmãos que eu me regozijo lendo a Bíblia, né? Eu começo a ler a Bíblia, Deus começa a falar comigo, e essas palavras que você ouviu aqui hoje, por exemplo, Deus revelou tudo para mim durante uma leitura bíblica. Mas não é uma revelação de conhecimento, é uma revelação de alegria, de regozijo, né? E obviamente que, né, eu não fiquei lendo um versículo bíblico durante todo um tempo como esse. Mas tudo aquilo que Deus falou, eu entreguei aqui hoje para os irmãos. Não com as palavras que eu ouvi, porque foi tudo muito sintético, mas o entendimento foi esse que foi passado aqui para os irmãos. E nós, sabe, irmãos, nós devemos nos acostumar a ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer falar diariamente conosco, como Ele falava com Adão e Eva. Aliás, com Adão. Deus quer nos orientar todos os dias, sabe? Para que nós não erremos. Deus, Ele deseja fazer parte da sua vida dignamente, conforme aquilo que Ele é para você. Eu, às vezes, olho para a sabedoria de Deus e como Deus consegue falar num versículo tanta coisa, quando Ele fala assim: busque o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe, então, sabe, irmãos, que você se aproxime de Deus mais do que você hoje vive. E que você, sabe, irmãos, que você deseje cada vez mais falar com Deus, cada vez mais sentir a presença de Deus, cada vez mais dar a Deus aquilo que Ele tanto deseja de nós, que é ser aquilo que é mais importante para as nossas vidas, né? Aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Jesus, Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado a vocês. Esse é o caminho. Buscar a Deus acima de tudo, porque Deus cuidará do resto, de tudo que você precisa. Deus cuidará do resto, cuidará de tudo, cuidará. E depois você vai lembrar: poxa, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. Puxa vida. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem, Senhor, Pai, abençoado a tua igreja, abençoado este povo, Senhor. Papai, as pessoas que estão aqui, Senhor, vivem o teu poder, Senhor. Oh Deus, todas as pessoas que estão aqui estão vivendo o teu poder, Senhor. Estão vivendo, Senhor, Pai, as tuas providências. Estão vivendo, Senhor, a tua vontade, Altíssimo. Oh Deus, vem, Senhor.
Vem, Deus Todo-Poderoso, labalabaxeia, serebicondolobicandalastri. Vem, Altíssimo, mais uma vez, Senhor, Pai, tocar em cada vida, Senhor. Toca, Senhor da glória, Pai, com a tua mão santa, Senhor da glória, Pai. Toca, Senhor, no coração, Senhor. Toca nas emoções, Senhor. Toca, Senhor, de toda a terra, Pai. Ó Deus, e anula o mal, Senhor. Tira a cegueira, Senhor. Tira, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, os impedimentos, as barreiras, Senhor. Tira, Senhor, aquilo, Senhor, que tem, Senhor, destruído a vida espiritual do teu povo, Senhor. Vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus. Vem, meu Senhor, Pai, resgatar, Senhor, aquele que está aflito, triste, amargurado. Vem, Deus, libicar, assúbia e alabacheias. Ori xalamanai, acerebicondorobicanda labalabalabaxeias, tribiri xalamanás, triclobriclastra, xiriraia sorianda liribenrastra. Oh Deus, vem, Senhor, vem sobre este povo, Senhor, vem sobre a tua igreja, porque eu sei que tu queres hoje, Senhor, oh Deus, distribuir unção neste lugar, Senhor. Dá unção então a estas vidas, Senhor. Unge, Senhor. Unge estas vidas, Senhor. Unge, Senhor, da glória com teu poder e com a tua graça. Unge, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, porque tu és Deus para fazer esta obra. Nós somos homens, Altíssimo Deus, limitados, completamente limitados, mas tu és Deus que promove mudanças. Tu és Deus, Senhor, que promove alterações. Tu és Deus, Pai, aleluia, Senhor de toda a terra, Pai, oh Deus, que revela ao homem, Senhor, o profundo e o escondido, Senhor. Tu és aquele, Senhor, oh Deus, que chacoalha, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que abala as estruturas do homem, Senhor, para que ele possa viver, Senhor, viver a Ti, Altíssimo Deus. Então, Deus, faz esta obra, Senhor. Mais uma vez, faz esta obra, Senhor. Que estas vidas saiam daqui diferentes, Senhor, ungidas por Ti, cheios, Senhor, cheios de vontade, Senhor, cheios de vontade de Te buscar e de Te sentir, cheios de vontade, Senhor, de se apresentar diante de Ti e se humilhar e orar, Senhor, e se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor, de toda a terra, Pai. E eu sei, Senhor, conforme diz a Tua palavra, Tu ouvirás do céu, Senhor, Tu ouvirás do céu, Senhor, de toda a terra, Pai, e curará, sarará, perdoará, Senhor. Tu farás esta obra sim, Senhor, porque ninguém pode impedir, oh Senhor, a Tua ação, Senhor. O Teu amor, Senhor, o Teu amor, Senhor, é maior do que qualquer coisa. O Teu amor, Senhor, é maior do que o nosso pecado, Senhor. Oh Deus, e é por isso que nós vivemos o Teu amor, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo este povo, com a unção do Teu poder, com a graça, Senhor, mais uma vez, com o poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aproveita agora, irmãos, aproveita agora e louve ao Senhor com toda a sua força, com a intensidade do teu coração. Louve ao Senhor agora, ó Deus. Louve, povo de Deus, adorando ao Senhor, querendo entregar a Ele a tua adoração, o teu louvor, querendo entregar a Ele a tua voz, o teu coração. Entrega a Ele agora, entrega a Ele agora, entrega a Ele agora. Seja irresistível ao Senhor, seja irresistível ao Deus Altíssimo, em nome de Jesus, aleluia.